Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é a missionária Bia. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Estou cumprimentando vocês nesses 4 tempos, tá? Hoje são 27 de agosto de 2024, terça-feira. Gente, me desculpa ter demorado de vir trazer dar continuidade no vídeo, né? Porque muita gente está me cobrando. Houve alguns imprevistos ano passado, de lá para cá. Eu fiquei numa luta muito grande para dar continuidade. Eu passei uns 2, 3 meses. Quando eu fico curiosa com alguma coisa, eu pergunto para Deus. E eu comecei a perguntar para Deus como é que a pessoa nasceu com esse DNA da inveja. Porque eu fiquei curiosa, não queria saber, sabe? Aí eu comecei a ficar perguntando, Deus, como é que a pessoa nasce com esse DNA da inveja, Senhor? Como assim, Senhor? Eu não entendo isso. Como pode a pessoa nascer com DNA da inveja? Aí eu fui perguntando para Deus dias após dias, que eu não sei se fiquei 1 mês, 2 meses por aí, perguntando para Deus. E trabalhei um tempo aí com um pessoal aí, acabei saindo de lá doente, que foi ter uma escravidão, né? Uma escravizada mesmo, né? E uma outra pessoa, e acabei parando no hospital. Aí com isso, quando eu tô assim, conversando com o médico, depois das minhas consultas, eu acabo passando a palavra para eles, para a enfermeira, né? Aí eu saí do hospital, aí eu fui, né? Antes de sair, aliás, eu fui passar a palavra pro segurança do hospital. Passei a palavra para ele e falei para ele que Deus, né? Me mandou falar da inveja, falar daquilo que eu vivenciei. Aí ele falou assim, olha, quando eu era criança, minha mãe vivia me levando para a igreja. E eu, na idade de 15 anos, comecei a ler a Bíblia. E lá na Bíblia, Deus, quando mandou o apóstolo Paulo a pregoar, era para ele testificar aquilo que ele vivenciou. E aí ele falou, lá na Bíblia fala dos filhos da luz e os filhos das trevas. E ele falou que a Eva tinha atrasado com a cobra, né? Quer dizer, com Satanás, que Satanás entrou na cobra, né? E com isso, ele transou com a cobra. E a cobra, né? Satanás, quando ele se alojou na cobra para poder transar com a Eva, claro que antes ele manipulou a Eva, né? Do jeitinho que ele manipulou uma boa parte dos anjos lá, que ele queria tomar o lugar de Deus. Por quê? Porque ele é invejoso. Os anjos que foram pela cabeça dele foram expulsos do céu, né? Junto com ele, né? De viver aqui na terra. Aí ele se aproximou da Eva, começou a fazer a cabeça da Eva manipular, e a Eva falava para ele, né? De que ele que não era para comer daquela fruta, que Deus falou que não era para comer. Ele começou a ficar fazendo a cabeça dela, quer dizer, ele é manipulador. Toda pessoa invejosa é manipuladora, né? Aí então eu não podia conversar muita coisa com ele porque ele estava no trabalho, no serviço. Aí eu peguei, quando eu cheguei, vim para casa, fui analisar tudo que ele estava me falando. Eu tenho que voltar lá a falar que esse segurança, porque a resposta que Deus está me dando está na boca dele. Eu tenho que falar com ele, eu tenho que dar um jeito de me encontrar com ele e falar. Eu fui lá, só que ele não estava esse dia, era uma outra pessoa. Eu deixei até meu telefone com ele para ele entrar em contato comigo. Só que ele não entrou em contato. Aí eu voltei lá, aí eu encontrei ele. E olha, eu preciso falar com você. Eu deixei o teu telefone com o seu colega. Ele te passou? Não, ele passou. Olha, eu preciso falar com você fora daqui do hospital, porque eu pedi para Deus uma resposta. E a resposta que Deus está me dando através de você, pela sua boca. Olha, eu não estou dando de cima de você. Você é muito lindo, realmente, ele é lindo, tá, gente? Você é muito lindo, você é muito bonito, muito lindo mesmo. Eu não estou dando de cima de você, não. Eu preciso falar com você fora desse hospital, porque a resposta que Deus me deu está na sua boca. E eu não posso conversar com você há muito tempo. Por que você está no local do seu trabalho? Né? Realmente ele é bonito. Elogiar uma pessoa não quer dizer que você está dando de cima, né? Aí ele foi, me passou o número dele, né? E passei para ele de novo. Ele foi, mandou uma mensagem para mim. Ele falou: olha, tem um pastor que eu sigo ele, que esse pastor fala do filho da luz e os filhos da treva. Eu vou mandar para você. Tá bom. Aí ele pegou e mandou para mim. Eu cheguei em casa e fiquei lendo, né? Fiquei lendo, eu li a primeira vez, eu não entendi, né? Que Gênesis 5. Eu li, né? Falava da
genealogia de Sete, né? E aí eu li a primeira vez, eu não entendi. Deus, eu não entendi. Aí eu li na segunda vez, Deus, eu ainda não consigo entender. Na terceira vez, Deus abriu meu entendimento, que eu fui dar uma lida um pouco mais na frente da Bíblia, que eu fui entender. Que quando, e antes disso, eu encontrei com essa menina, essa menina, ela tem 82 anos, eu estava contando a história para ela. Né? Eu falei assim, olha, Deus usou o segurança do hospital para me dar resposta. E eu falei para ela, né, que ele tinha dito que Satanás entrou na cobra, né, e a cobra, Satanás transou com a Eva através da cobra. Aí ela falou assim para mim, olha, quando Satanás entrou na Eva, quando Satanás entrou na cobra, ele se transformou em ser humano para poder transar com a cobra. Eu, o quê? Sério? Né? Parece loucura, gente. Parece loucura. Tem tanta loucura que a gente pensa que é loucura na face da Terra, mas acontecem coisas que a gente não sabe. Aí o quê? Sério? Aí depois, logo depois que ela falou isso pra mim também, antes de eu dar continuidade na pregação, né? E aí um dia eu tava vendo, não sei se era no Kawaii ou era no TikTok, falando de um pregador, de um pastor, lá da África. Ele falava assim, olha, a macumba aí do Brasil é fraquinha, é muito fraquinha. Aí mostrava lá, né? A macumba aqui, da África aqui, é bem pesada, porque quando Satanás, ele entrava no ser humano, ele fazia o ser humano virar cachorro, virar cobra, virar em vários animais. Eu me assustei com aquilo e me lembrei. Tanto que essa minha amiga falou, quanto esse novo amigo, né, que eu chamo ele de novo amigo, né, do hospital, que é o segurança do hospital, que eu adotei ele como amigo. Eu adotei você como amigo, tá, amiguinho? Aí, eu me assustei com tudo aquilo e me lembrei o que eles tinham falado. Parece loucura? Parece. Mas isso a gente não tá vendo e acontece. Ele mostrava lá. É esquisito demais, é calobroso. Aí que eu fui entender que quando eu fui entender um pouco mais, né? Que quando Satanás entrou na cobra e se transformou em ser humano, ele ficou lá convencendo, ele manipulando a Eva para comer da maçã, aquela coisa toda. E a Eva falava, não, Deus falou que não era para comer dessa maçã. E ele manipulador, do jeito que ele manipulou uma boa parte dos anjos, e os anjos teve que descer com ele, que passou a se transformar em demônios, né? Ele ficou lá manipulando a Eva e falava, ele sabe que se você for comer, que os seus olhos vão se abrir e que você vai conhecer o bem e o mal. Ele conseguiu convencer a Eva, né? Ela comeu da maçã, só que ele teve um relacionamento, né? Coabitou com a Eva. Depois disso, a Eva foi até Adão e acabou convencendo Adão, né? A comer da maçã. Só que a Eva ficou grávida. De quem? De Caim. Caim é descendência de quem? De Satanás, filho de Satanás. Só que quando entra, vem um monte de demônios junto nesse DNA. O DNA da inveja. Entendeu? Entra um monte. Quando ele coabitou com a Eva, veio Caim. Aí a Eva teve Caim, depois teve Abel. E a inveja e o egoísmo, que são vários tipos de DNA de inveja diferente, tá, gente? E a inveja e a ganância de Caim, que era muito grande, ele não suportou que Deus recebia as oferendas de Abel e dele não, porque ele dava resto, coisa murcha para Deus. E Abel oferecia do bom e do melhor para Deus, a primícia. Vamos supor, se alguém for te dar alguma coisa, te dar umas frutas, verdura todas estragadas, você vai gostar? Não, né? For te dar uma comida estragada, você vai gostar? Também não, né? Se quer o bem para ele, se quer do melhor para ele, tem que oferecer o melhor para o seu próximo também, não é verdade? Só que Caim, com tanto ódio que ele ficava, porque ele queria só para ele, a ganância dele, a inveja dele, a manipulação dele, foi tão grande que ele não aguentou, ele foi lá e matou o quê? O irmão. Só que na verdade, ele é o quê? Descendência e a genética de quem? De Satanás. E eu fiquei curiosa perguntando para Deus, né? Aí quando foi, não sei se foi dia 3, 4, por aí, não sei se foi de fevereiro, foi abril desse ano, eu fiquei perguntando para Deus, né? Muita coisa curiosa,
Como é que a pessoa nasceu com esse DNA da inveja? Como assim que eu não entendia? Aí Deus abriu minha visão espiritual uma vez e mostrou para mim, né? Dando um exemplo que assim como o homem transou com o macaco e pegou a genética do macaco, que é o HIV, assim foi que Satanás, quando transou com a Eva em forma, entrou na cobra e se transformou em ser humano, passou todo o DNA dele e veio um monte de demônio junto. Entendeu? São vários tipos de DNA diferentes. Eu vou falando da medida do possível, tá? Porque já tem tempo que eu estou tentando fazer essas gravações, recebi muitos ataques espirituais, tentava, eu adoeci e tudo mais. Muita gente estava me cobrando a continuação do vídeo. Eu estou procurando aqui, tomara que dê certo dessa vez agora, tá? E com isso eu fiquei numa luta muito grande para dar continuidade, tá? E muita gente cobrando, até eu encontrei com esse novo amigo, né? E ele pegou e falou, você não vai continuar não? Eu falei assim, pois é. Eu falei para ele que eu estava adoecendo, que eu estava que você está recebendo ataques espirituais, porque o que você tem para passar é libertador. E eu estou procurando me esforçar, gente. Só não vou falar muitos ataques aqui que eu recebi, futuramente eu falo, mas eu vou estar falando da medida do possível. E Deus foi mostrando para mim, né? Que é assim, né? Que Deus não mandou o ser humano transar com o animal, mandou? Não. Pessoas que têm o DNA da inveja, são vários tipos de DNA da inveja, são o que é genética de Satanás, que vem um monte de demônio para a vida da pessoa. E quando ele chegou a transar, por exemplo, um homem transou, né, que tem a genética de Satanás, foi lá e transou com um macaco, ele pegou o DNA do macaco, que é o HIV, que nem Deus foi mostrando para mim, foi explicando assim, foi a genética de Satanás. Outra vez eu estava num gabinete de uma política aí, conversando com uma mulher, e tinha um outro rapaz, né, ouvindo falando sobre o DNA da inveja, né, eu explicando que nem Deus mostrou para mim, do DNA do homem que transou com o macaco, quer dizer, o homem, né, que tem a genética de Satanás, fez ele desejar o quê? Transar com o macaco, né, ele foi lá, transou com o macaco, pegou o quê? O HIV, o HIV é a genética, o DNA do macaco. E foi o que aconteceu. Ele pegou, e esse rapaz conversando lá, ouvindo lá minha conversa com essa outra moça lá, e esse rapaz tem uns 60 anos por aí, esse menino, sabe? Aí ele falou assim, olha, você sabia que o homem, de onde é que veio a gonorreia? Eu falei assim, de onde? Sabia que a gonorreia veio do cachorro? Que foi o homem que foi transar com uma cachorra. E essa gonorreia é o período fértil de uma cachorra, de uma cadela. E o homem foi lá transar com a cachorra, né, com um animal. E ela estava no período fértil dela, e o período fértil dela é a tal da gonorreia. Fora que esse homem pegou e saiu espalhando por muita gente por aí, para os outros seres humanos. Nossa, é mesmo, ele é. Porque ele disse que viu um estudo falando sobre isso. Então tem muita doença aí, gente, que é homem, né, que tem a genética de Satanás, o DNA de Satanás, que o Satanás faz um ser humano desejar o quê? Transar com o animal. Ou aqueles que fazem o quê? Os pedófilos, né? Aqueles que faz o homem andar com várias mulheres, ou mulheres andar com vários homens. Porque, nossa, eu conheço histórias assim que eu fiquei besta. Entendeu? Então, se por exemplo, se você fosse, o que eu tenho que falar para vocês, o que vocês precisam e necessitam ouvir, não o que a pessoa quer ouvir. Né? Você tem que falar para a pessoa que ela precisa e necessita ouvir. É de como você fala, né? Você falar gritando, esgoelando. Quando você arruma um jeitinho para falar com a pessoa, o outro vai entender, né? E com isso, se vocês forem pegar e pedir para Deus para quebrar, fazer vocês novo vaso, gente, vocês vão se transformar no filho de Deus. Tem gente que é filho de Satanás e não sabe o que é. Então tem que falar aquilo que a pessoa precisa e necessita ouvir, não o que ela quer ouvir. Porque é libertador. E daí eu sei que eu peguei, passei por uma luta muito grande para fazer essa pregação, né? Para poder passar para as pessoas. E foi o que Deus me mandou fazer para passar. Porque esse vídeo tinha que chegar. Quem viu o primeiro vídeo lá, gente, faz comentários no primeiro vídeo que eu fiz.
Porque, nossa, se esse vídeo chegar em todos os lugares desse mundo e a pessoa pedir para Deus, se eu me quebro e me faço um novo vaso. Que nem se, por exemplo, se você for num médico, se vamos supor que você está em casa passando mal, está tendo febre, está tomando medicamento, não está resolvendo, aí você resolve no médico. Chega lá o médico dá um diagnóstico que você está com algum tipo de infecção muito grande, ele vai passar um remédio adequado para você, certo? Assim, gente, se vocês for até Deus e pedir para Deus para quebrar, fazer de vocês um novo vaso, que nem a minha amiga fez, e uma parente minha fez, e mudou a vida delas, assim vai ser na vida de cada um de vocês. Porque porta vai se abrir. Gente, são vários tipos de DNA diferentes. Porque tem pessoas que têm o DNA da inveja, que eu vou procurar citar aqui da medida do possível. Tem aquela pessoa que tem o DNA da inveja que não quer ver você vencer. Tem aquele outros que com o olhar, ela manda um monte de coisas ruinzinhas para sua vida. Tem aqueles que com a palavra, ela fala, você não vai conseguir, você não vai dar conta, que nem aconteceu comigo. Eu me desanimava, achava que a pessoa tinha razão. Tem aquelas com o olhar, que nem já aconteceu várias vezes comigo, vou ver da medida possível que dá para passar aqui. Que com o olhar ela manda muita coisa ruinzinha, manda espírito de tranca-rua na vida da pessoa. Manda espíritos de tranca-rua. Por isso que muita gente, quando não conhece a verdade, ela fica presa a muita coisa ruimzinha na vida dela. Por isso que nem para todo mundo que a gente pode falar dos nossos sonhos. Porque se a pessoa ainda tiver o DNA da inveja, imagina. Ela manda, sabe o quê? Com olhar, com palavra, com crítica destrutiva, até com gesto. Gente, ela manda tanto assim com olhar. Eu vi que nem Deus me mostrou na visão espiritual. Pessoa com olhar, vê um monte de seta. E nessa seta, vê um monte de demônio na ponta dessa seta. Vem espírito de tranca-rua. São vários tipos de espírito demoníaco na vida da pessoa que vem. Então, esse tipo de pessoas aí, às vezes você luta, tenta fazer as coisas e não consegue, as portas estão fechadas. E às vezes você é uma pessoa guerreira, está lutando, sabe, estudado, que nem no meu caso eu sou uma pessoa estudada. Eu não fiz uma faculdade, mas eu tentei vestibular, só que eu não passei. Não passei não porque eu fui burra, porque eu sou burra, aliás, eu não sou burra. Entendeu? Deus mostrou para mim o porquê, o motivo do porquê eu não passei. Mas eu sou uma pessoa estudada. Eu fiz vários cursinhos, tenho um currículo muito bom. Entendeu? Meu currículo é bom, eu tenho vários cursos, né? E, por exemplo, tem uma criatura que botou um despacho na porta da minha casa que fechou minhas portas, que até minha casa eu via suja, a casa limpia, eu via tudo sujo. Eu me sentia dentro do novo da minha casa. Até eu descobri que o meu segredo com Deus é mandar voltar, que eu passei um mês e pouco orando para mandar voltar, quando fui ver minha casa limpinha. Teve uma outra pessoa com um olhar, ela mandou tanta coisa ruimzinha pra cima de mim que me paralisou. Paralisou a minha vida. Quando uma pessoa veio falar assim pra mim em 2014, nem faculdade você tem, tá querendo arrumar emprego a nível superior. Gente, eu não sou hipócrita. Eu estudei muito sim, eu tenho vários cursos sim, mas eu estudei, eu não ia atrás de emprego a nível superior, não sou hipócrita não. Quando essa pessoa começou a falar, me humilhando, eu vi um monte de seta saindo da boca dessa pessoa e vinha pra cima de mim, eu ficava, mas eu tentava desviar da seta e a seta veio tudo em cima de mim. E nessa seta, quando eu saí desse local, porque eu não queria mais falar para ninguém o que eu estava fazendo tudo calada. Porque tinha uma pessoa que... Eu fiz o curso de recepcionista de hotel, né? E estava fazendo outros cursos a mais para ver se eu conseguia arrumar um emprego no setor de hotéis. E com isso, pelo fato de falar 2 idiomas, né? E com isso eu vim e eu ficava, mas eu tô fazendo, só que eu não queria falar, porque quando eu falei com uma pessoa que eu tinha entregue o currículo em vários lugares, lá no setor de hotéis, essa pessoa ficava assim, você não vai conseguir porque você não tem curso de digitação, que você não sabe mexer no computador, que você não sei o que, papá, ficava me botando lá atrás o tempo todo. E uma outra pessoa que estava lá junto, estava falando, não, Bia, vai, você vai conseguir sim, vai. No começo você vai pedindo ajuda ali para as colegas ali do trabalho, depois você vai pegando a prática. Essa pessoa me incentivou, enquanto essa outra me botava lá para baixo. Eu resolvi não falar nada para ninguém, fazer calada. Eu quero saber? Eu vou fazer calada, não vou falar nada para ninguém. Eu fiquei lá mexendo no computador, digitando, fui estudar sobre Excel, Word, dentre os outros ali, né, para pegar prática, né? E uma pessoa me prometeu um emprego. Eu estava para ir, estava tudo certo, né? Que eu até pedi para a pessoa, né? Ver se conseguia emprego para mim nesse local, né? Depois eu liguei para a pessoa depois de uma semana para ver se tinha uma resposta. Eu entreguei, porque quando a pessoa é muito conhecida e tem influência com muita gente, eu entreguei currículo meu até para um psicanalista que eu conheci, né? Com esperança, né, de que a pessoa pudesse me ajudar, né? E com isso eu peguei e fiquei.
né? E eu lutei, e essa pessoa pegou, me botou lá para baixo, eu vim para casa, sabe? Desanimada. E antes disso eu tinha pedido para essa pessoa, né? Eu liguei para a pessoa para saber se essa pessoa tinha uma resposta para me dar, né? E a pessoa falou assim: olha, nessa área eu não consegui. Mas você tem curso de secretariado executivo e de inglês? Eu disse: não tenho. Ele: poxa, que pensa, se eu tivesse um emprego para você lá na embaixada da Inglaterra e o salário lá é R$4.000, você ia trabalhar só de segunda a sexta, e o dia que seu patrão viajasse para os Estados Unidos, se ele ficasse um mês fora, você ficaria um mês em casa. Aí eu: poxa, que pena. Eu desliguei, depois eu liguei para ele de novo, depois de 5 minutos, eu falei: fulano, será que você não tem como arrumar um emprego para mim num colégio, mesmo que seja na faxina ou na cantina, porque com esse dinheiro eu posso investir, fazer esses 2 cursos e acrescentar no currículo e entregar para você arrumar um emprego para mim nesse lugar. Aí ele: poxa, eu tô vendo que você tem visão de águia, poxa, vai lá no colégio tal e entrega lá. Eu falei assim: eu posso usar o seu nome? Porque eu gosto de pedir autorização, sabe? Aí: sim, pode usar meu nome sim, né? E foi quando eu fui lá, para ir nesse último lugar lá para me despedir dessa pessoa, a pessoa me humilhou. Quando essa pessoa me humilhou, que eu vi um monte de seta saindo da boca dessa pessoa, vir falar porque eu não tenho faculdade, que eu estava atrás de emprego a nível superior. Eu não estava atrás de emprego a nível superior, porque eu não sou hipócrita. Como é que eu vou atrás de um emprego de nível superior se eu não tenho um nível superior? Apesar que eu ainda tinha um sonho, né, ainda tenho, de fazer uma faculdade, né? Nunca é tarde para sonhar, né? Para realizar os seus sonhos, né? E com isso, a pessoa foi falando: ei, faculdade, você tem ouvido um monte de seta saindo? Eu vim para casa. Quando eu vi no meio do caminho, eu senti a presença de um espírito do meu lado, me acompanhando até chegar à minha casa. Eu deitei no sofá e senti a presença do espírito ali na porta da sala. E eu deitei no sofá chorando, falando com Deus, sabe? Deus, por que essa pessoa fez isso comigo, Deus? Eu nunca fiz nada para humilhar essa pessoa me humilhou, por quê? Deus. Aí eu fiquei. Você pensa que não? Às vezes a gente tem que vigiar para não dar brecha. Por hora que eu falei assim, também não vou fazer mais nada da vida. Quando eu falei isso, gente, aquele espírito que estava ali na porta da sala, ele pulou, mergulhou no meu corpo. Dali paralisou a minha vida. E eu fui entrando em depressão profunda. Foi só entrando em depressão profunda. Dali, eu não conseguia fazer mais nada, ficava desanimada. Teve uma das vezes que vem esse espírito demoníaco que vem espírito de tristeza, espírito de depressão, que ele vai se alojando em você, porque depressão, gente, ela não é uma doença, tá? Eu tô com muita bagagem para passar. Aí ele fica ali de noite e dia falando na sua cabeça: olha só o que fizeram com você. Olha só. Olha, bota logo um ponto final na sua vida. A vida não vale a pena. A vida não é nada. Bota logo um ponto final na sua vida. E ficava o tempo todinho, né? E eu naquela tristeza, eu chorava de noite e dia. E daí eu peguei e entrei nessa depressão profunda, que uma vez eu quase botei um ponto final na minha vida. Só que eu vou falar até esse pedaço aqui. Eu vou falar de uma outra parte aqui, de quando eu conheci uma vez andando, que eu evangelizo, né, que é esse folhetim de evangelização, e eu desci na BR, e fui andando e folhetando. Eu entrego até para criança, gente, esses folhetinhos. Aí eu chego, converso com as crianças, com uma vozinha de criança mesmo. Oi, amiguinhos, tudo bom, amiguinho? Oi, você sabe ler? Sei sim. Aí eu entregar pra ele: aqui, ó, pra você ler. Papai do céu quer falar com você, tá bom, amiguinho? Aí ele pegou: tio, eu sou daquela igreja. Eu encontrei 2 crianças. Aí eu sentei pra ouvir o desabafo deles, né? Eu: é mesmo? Que legal, amiguinho. Você vai pra igreja? Aí ele começou a contar a história, né? Os 2 começou a contar a história, que um outro amigo deles, que tem 10 anos, ficava jogando praga neles. Falava assim: você vai cair da bicicleta, eu quero que você caia e se arrebenta. E eles caíam e se machucavam, né? Os 2. Ele mostrava: aqui, tia, olha aqui, tia. Eu caí e machuquei. Ele mostrava o corpo dele todo machucado. Ele disse que toda vez que ele andava na bicicleta, esse amigo, tanto ele quanto esse outro que estava lá junto com ele conversando, né? E ele mostrou: tia, eu também caí. Ele ficou me jogando praga, falando que desejou eu caía sempre da bicicleta. Eu: amiguinho, quando ele for abrir a boca e desejar mal para vocês caírem da bicicleta, vocês falam bem assim: ó, o sangue de Cristo tem poder, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não vou cair da bicicleta nunca mais na vida, né? E eles corriam falando para eles falarem isso, para repreender com a palavra, né? Falando no nome de Jesus tem poder, que Deus ia enviar anjos do lado deles lá para cuidar deles e não ia deixar eles mais cair, né?
Aí o outro falava, tia, eu fui separar uma briga no colégio e por causa disso o meu outro colega ficou me perseguindo. Ele foi lá nas minhas coisas e quebrou meus lápis todinho. Aí, tia, eu de raiva, de propósito, eu fui lá, a hora que teve o intervalo do colégio, eu fui lá, quebrei mais 3 dele. Eu, amiguinho, quando for assim, não faça isso para se vingar não, sabe o que você faz? Só ora e fala assim, papai do céu, faça esse menino se tornar um menino bom, papai do céu. Tira essa maldade de dentro dele. Fiquei conversando com essas crianças, sabe? E tava sentada tipo na calçadinha que uma mulher tinha feito do comércio dela, da frente da casa dela, um comércio tinha uma grade. E essa mulher ficou preocupada, né? Que viu uma estranha conversando com 2 crianças que tinham, tava com 8 anos, outro 9, e contando a história do outro que tinha 10, né? E a mãe, com certeza ela ligou para a mãe das crianças foi lá e ficou sentado junto, né, para ouvir, e viu que eu estava passando a palavra para eles, ouvindo o desabafo deles, né, e deu um folhetinho para elas, né, e eles conversando comigo, sabe, e eu falando da palavra. E o que Deus quis mostrar para mim? Que a pessoa, quando nasce com o DNA da inveja, nasce independentemente da idade, a maldade está dentro dela. Ai, você está falando mal de criança. Não, gente, não estou falando mal de criança, não. Estou falando que a pessoa nasce com ela, que nem Deus permitiu essas crianças entrarem no meu caminho, foi para mostrar para mim que a maldade está dentro delas. Entendeu? Aí da outra vez eu estava passando numa rua, né? E tinha uma criança que estava andando de bicicleta e o outro com uma pedra enorme para jogar na outra criança. Aí eu fui interferir. Amiguinho, não faz isso não, amiguinho. Você pode jogar, machucar, ele vai ficar no hospital internado. Aí ele vai, porque ele não quer deixar eu andar na bicicleta. Então pede ele bicicleta emprestada. Aí ele falou, a bicicleta é minha. E ele não quer me dar minha bicicleta. Eu, amiguinho. Peraí, chamei o outro, né, que tava na bicicleta. Amigo, ele é seu amiguinho, amigo. Ele tá te emprestando a bicicleta para você. Então, você dá uma volta, Quando eu era criança, eu morava lá em Brasília. Eu tinha uma amiguinha que ela me emprestava a bicicleta dela. E olha que eu sempre caía da bicicleta. E eu fui descobrir por que eu caía da bicicleta. Aí eu fui observar ela andando, porque eu via que eu caía e ela não caía. Aí eu fui observar que porque na hora de virar, eu virava guidão de uma só vez, eu caía e ela não virava devagarzinho. Aí eu fui fazer que nem ela fazia e eu parei de cair da bicicleta. E mesmo eu caindo com a bicicleta dela, ela me emprestava a bicicleta dela. Aí ela me deixava dar uma volta na bicicleta, ela dava uma volta. Eu dava uma volta, ela dava uma volta. Porque minha mãe não tinha condições de comprar uma bicicleta para mim, né? E ela deixava eu andar na bicicleta dela. Aí faz assim, olha, como ele tá te emprestando a bicicleta, você dá uma volta e ele vai dar você vai dar uma volta. Aí até um dia ela mudou de lá e eu não tive mais contato com ela, mas vocês podem se tornar amiguinho para toda a vida. Entendeu? Ele falou, sabe, tia, ele não é meu amigo, não, ele é meu primo. Eu, melhor ainda, amigo, olha, vocês vão crescer junto, vai ser amigo para toda a vida, vocês vão estar perto juntos, assim, um do lado do outro, vão crescer amigo, tem primos que é muito mais amigo do que muitos amiguinhos da rua. Olha, vocês vão ser amiguinhos por toda a vida. Tá bom, amiguinho? Ele tá bom, tia. Aí eu fui embora, né? E pensando comigo, quantos anos que essas crianças têm? Só pensei comigo, pensamento, quando eu penso que não, gente. Essas 2 crianças teve sabedoria para ouvir, eles vieram correndo atrás de mim. Tia, um de bicicleta, outro correndo. Oi, amiguinho. Tia, obrigado, tia, muito obrigado. Gente, eles agradeceram. Eu cheguei a me emocionar. Eu perguntei, amiguinho, quantos anos que você tem? Ele falou assim, tia, eu tenho 9. E ele tem 8, então mês ele vai fazer 9. Acho que é 9 que ele falou, era 8, porque até me confundi aqui um pouco, de tanta criança que eu converso que eu confundi até as idades. Muito obrigada, viu, tia? Agradeceu. Eu falei assim, nossa, essas crianças foram sábias, soube ouvir. Deu para ver que eles ouviram, foram sábios. Nossa, eu me surpreendo quando eu converso com criança, eu aprendo até com as crianças. Aquele foi tão sábio que ele aprendeu a ouvir, entendeu? Então, como eu falo, a pessoa nasce com ela. Se Deus permitir essas crianças cruzarem meu caminho, gente, foi para quê? Para mostrar para mim que elas nascem, entendeu? Com ela. Quando esse meu amigo, esse meu novo amigo que eu conheci, que é segurança do hospital, que aí a gente entrou em contato, que ele pegou e passou para mim os vídeos, né, de um pastor chamado Carlos Cardoso, né, e aí ele mandou o vídeo para mim, que aí eu li, né, e eu não conseguia entender, falava, Deus, mas eu não entendi, falava com Deus que eu não entendi, depois Deus abriu meu entendimento, né, que eu até sigo esse Carlos Cardoso, esse pastor, né, que ele tem muito conhecimento, né, mas claro que eu tenho que ler mais, né, enfim. E, gente, eu fiquei nessa luta muito grande
para poder fazer, porque eu adoeci. Eu adoeci muito, né? Toda vez que eu tentava fazer o vídeo, eu adoeci, eu caí de cama, eu cheguei a ficar com a garganta ruim, rouca. Aí sempre estava acontecendo coisas e coisas e coisas. Meu Deus, me ajuda a pregar a tua palavra, Senhor. E hoje eu tô aqui. Eu acho que vai dar só uns 50 minutos, mais ou menos por aí. Aí eu vou estar dando continuidade, falando de várias experiências e falar para vocês o que vocês vão ter que estar fazendo. Eu estou fazendo essa pregação um pouco tensa, né? Preocupado com o tempo aqui que vai dar. Entendeu? Porque se vocês forem no médico, gente, se o médico falar que vocês estão com uma doença tal e passar um medicamento para vocês tomar, para vocês curar, vocês vão achar bom, não é? Vocês querem a porta aberta? Então peça para Deus para quebrar vocês, fazer de vocês um novo vaso. Peça para Deus, porque que tem que ganhar vocês. São vários tipos de DNA de inveja diferentes. Tem aqueles que com o olhar manda tanta coisa ruim, manda tanto espírito de tranca-rua, tanta coisa ruinzinha que fecha a porta da gente. E tem pessoas que não podem até de entrar na casa da gente. Eu estou com muita coisa para falar, para passar, que é libertador. Entendeu? Que é libertador. E eu sei que eu tive experiências na vida que muita coisa que eu não acreditava quando eu via pessoas falando assim: ai, fulano é negativa, ai, fulano é negativa, ai, fulano, não deixa ninguém entrar na sua casa não. Aí eu ficava, eu via tanta coisa. Mas negativas são várias pessoas que têm um DNA diferente, da inveja diferente. Tem aquele que rouba, tem aqueles manipuladores que colocam uma pessoa contra a outra. Aí se você não sabe da história da vida dela, o outro vai lá, começa a aumentar a história daquilo que nunca aconteceu na vida da pessoa. É muita coisa. É coisa demais. E eu passei por coisas assim que para mim foi ensinamento. Porque o fato de eu não ter maldade dentro de mim, quando eu via a maldade de alguém, eu me assustava. Um dia uma colega me ligou em 2020, no decorrer do ano de 2020, ela ligou para mim metendo o pau falando de uma determinada pessoa para mim. Aí eu falei assim para ela, sabe, eu não tenho maldade com as pessoas. E ela encheu a boca e falou assim, pois eu tenho maldade, porque eu tenho maldade, porque não sei o que, papai, falou um monte de coisa, a gente conversou outras coisas da qual eu não me recordo, né? E depois que finalizamos a conversa, que eu desliguei o celular, o Espírito Santo falou assim para mim, eu vou te falar a diferença de uma pessoa que tem maldade dentro dela e que não tem. Pessoa que tem maldade dentro dela, eu vou explicar o que o Espírito Santo foi me explicando, tá? Pessoa que tem maldade dela fala mal de todo mundo. O que é falar mal de todo mundo, gente? Eu vou explicar para vocês o que é falar mal de todo mundo. Falar mal de todo mundo é quando a pessoa inventa uma mentira da pessoa, levanta uma calúnia, acusa ela de coisas que ela não fez, sabe? Amaldiçoa, joga praga, amaldiçoa, espragueja a pessoa, sabe? São vários tipos de DNA diferentes. Estou falando dela quando o Espírito Santo vem falar, porque eu falo que tem hora que o Espírito Santo vem me ensina e fala para mim, eu me conheço pelo que o Espírito Santo de Deus fala de mim quem eu sou. Aí o Espírito Santo falou assim, a diferença dela para você é que ela tem maldade dentro dela e você vê a maldade dos outros. Por isso que quando eu via a maldade das pessoas, eu achava que era eu que estava tendo maldade. Porque tem pessoas que é tão maldosa que ela mostra a maldade dela pelo gesto, pelo olhar, pela fala, pelo que ela fala, pelas acusações dela, pelo julgamento dela, de ficar apontando tudo mais, etc. Então eu me conheço pelo que o Espírito Santo de Deus fala de mim quem eu sou. Eu não tenho maldade, mas eu vejo a maldade dos outros. Entendeu? Por isso que quando minha mãe partiu e eu fui pro mundo, eu via tanta maldade das pessoas, eu me assustava. Eu falava, meu Deus, que isso? Eu ficava comigo em pensamento, eu nem me assustava com tudo aquilo. Sabe? E é tanta coisa, gente. Eu sei que tem pessoas que aquele que tem o DNA da inveja, que é ganancioso, que rouba da pessoa. Essas pessoas estão roubando aí. O próprio Satanás está manipulando elas. É o próprio Satanás que está o quê? Trabalhando no psicológico, já o que domina a pessoa que tem o DNA da inveja e começa a elas fazer elas crescer o olho para roubar tipo carro forte, para roubar dos outros. São vários tipos, para passar os outros para trás, né? Tem aqui o pessoal fala, é golpista. O golpista não é ladrão do mesmo jeito. A arma que ela está usando é a arma de convencimento. Qual é? A palavra. A arma que ela está usando é de convencimento. De você emprestar o dinheiro para ela, de você comprar algo dela e de não pagar, entendeu? É a arma de convencimento, ou, né? O tal do golpista, tanta coisa que eles estão roubando aí pela internet, né? Inventando um monte de coisa. É tanta armadilha que eu fico besta com cada coisa
sabe? Nossa, uma vez ligou uma pessoa para mim, direto, ligava umas 3 vezes na semana, querendo insistindo para fazer um empréstimo no banco. Eu, não, querida, eu tô desempregada. Aí direto, não, meu filho, eu não quero não. Sempre eu tava inventando uma coisa. Aí quando foi da última vez, e eu não tava nem passando na televisão antes disso, né? Aí direto, eu sempre tava arrumando desculpa, porque eu fiz empréstimo alguns anos atrás, né? No banco, e eu paguei foi o dobro. Então eu nunca mais quis fazer empréstimo na vida num banco. Aí direto essa mulher ligava, insistindo para fazer empréstimo, né? E eu sempre estava arrumando uma desculpa. Aí um dia eu vi na televisão falando sobre essas pessoas, né, que falam golpista, que eu falo que é ladrão do mesmo jeito, que eles mudaram o nome de golpista de nome de ladrão para golpista, né? Mas é ladrão do mesmo jeito, que está roubando. Que a arma que ela está usando é a palavra de convencimento. Quando foi da última vez que ela ligou, peraí, minha filha, deixa eu falar para você. Deus liberte essa criatura com essa ganância que ela tem por dinheiro, querendo roubar dos outros, você tá golpista, que não sei o que, papai, fica, eu te ponho. E ela cai na gargalhada do outro lado. E ela ria, cai na gargalhada, ficava rindo. E falava assim, não, tá golpista não. Eu falei assim, não te conheço, não sei quem você é, eu tô vendo na televisão direto aí passando, tá? Que essa ganância de vocês por dinheiro. Tá? Eu trabalho num banco, eu queria, se eu quiser fazer empréstimo, eu vou diretamente no banco, eu não vou fazer empréstimo com alguém, passar dados meus, que eu não sei nem aonde foi que você conseguiu meus dados, meu contato, para você estar me ligando. Eu não vou passar dados meus para você, se eu quiser fazer empréstimo, eu vou diretamente no banco, tá bom? Quero te pedir um favor, para de querer achar que você vai me enganar, não fica confundindo a minha idade aqui, achar que eu sou burra não, tá? Então, por favor, não me ligue mais. Nunca mais me ligou. Porque ligava 2, 3 vezes na semana tentando me convencer. Fazer o quê? Empréstimo. Da outra vez teve uma pessoa que me pegou o meu contato. Aí um dia eu acordei rouca, com a garganta ruim, rouquinha. Aí me ligaram num privado. Aí era um rapaz bem assim, ô pai! Eu atendi, minha voz estava grossa, né? Eu fiquei, tão rouca que eu tava, e minha voz saiu grossa. Aí o cara do outro lado ligou pra mim chorando, ô pai! Pai, tô pensando que eu sou filho de polícia, pai, me raptaram aqui, pai, tô querendo me matar, pedindo aqui, pai, pedindo resgate, que não sei o quê. Aí eu, peraí, meu filho, de chorar por você, Deus, liberta essa criatura dessa ganância por dinheiro, não sei o quê. Aí passaram pro outro cara, o outro cara ficou, alô, foi desligar. Porra, só acontece comigo mesmo, mas eu tô bem prevenida, né, que depois que eu vi vendo essas coisas na televisão, que é bom para nos alertar, nunca mais me ligaram. Sabe, aí começa a ligar com alguma coisa, eu começo e já falo logo. Aí eu, peraí, deixa eu orar por você. Sabe, pra mandar... Desculpa, gente. Que eu faço rir. Eu faço rir. Essas pessoas que têm um DNA da inveja são os filhos das trevas. Que ficam nessa ganância por dinheiro. Então o Satanás começa a trabalhar na mente delas. Arruma estratégia. Entendeu? Gente, se esse vídeo, a pregação que eu estou fazendo aqui, chega até nas cadeias, o pessoal pegar. Gente, vocês vão só ganhar. Peça para Deus para quebrar vocês e fazer de vocês novo vaso. O inimigo está aí, o inimigo do campo espiritual, ele sabe que o tempo dele está quase, está no final. Então ele está querendo roubar uma boa parte. Os filhos de Deus, ele sabe quem tem a genética dele. Então peça para Deus para quebrar, te fazer um novo vaso. Faça, dá um like, faz comentário de alguma coisa que vocês possam fazer comentário. Faça comentário lá naquele primeiro vídeo que eu fiz, falando da inveja, né? Falei inveja, perguntei para Deus o que é inveja, entendeu? Faça comentário, de repente vocês podem estar falando alguma coisa ali, Deus pode estar mostrando alguma coisa para mim da qual eu posso passar para vocês. Foi uma luta muito grande de eu estar para poder apregoar? Tá sendo luta. Estou um pouco tensa aqui para poder passar a palavra? Estou, porque preocupado com o tempo que você vai dar. Eu espero que dê, tá? E eu tenho pagado muita coisa no celular para poder dar continuidade. Espero que vocês ouçam com sabedoria, porque os verdadeiros sábios é aquele que ouve, né? E pratica, né? E aprende alguma coisa com o seu próximo. Porque a vida é uma escola. A gente passa nossas experiências para o nosso próximo e acaba aprendendo com as experiências do nosso próximo. Que nem uma advogada que eu conversei com ele, contando uma história para ele, né?
Aí ele, por que você foi falar isso sem acessar Deus? Eu falei, mas o que isso tem a ver? Isso é sem acessar Deus? É mesmo, sabe que eu não tinha parado de pensar que você está falando? Sabe que é verdade, ele aprendeu algo comigo. Aí uma outra vez eu conversei com esse advogado, acho que eu estava um pouco meio assim, agoniada, né? Acabei falando coisas que não tinha nada a ver com a causa. Aí eu falei, até pedi desculpa, me desculpa, eu falei coisa que não tinha nada a ver com a causa. Ele falou assim, olha, nessa vida nós somos professores e alunos ao mesmo tempo. Somos professores quando a gente passa a nossa experiência para o nosso próximo. E ao mesmo tempo, somos alunos quando a gente aprende com as experiências do nosso próximo. E a vida inteira, gente, eu fui ouvinte e falante. Então eu sempre aprendi algo com alguém, como também passava as experiências para a pessoa, para alertar. A televisão, a gente não vê muitas informações de pessoas maldosas para nos deixar alerta. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, nossa, eu estou conversando, passando aqui, gente, eu fico preocupado com o horário que você vai dar, né, o tempo aqui do celular, né? E eu vi uma pessoa falando, fulano é negativo, 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 negativo. Vivia falando, fulano negativo para lá, fulano negativo para cá. Aí um dia eu comecei a pesquisar, o que era uma pessoa negativa? O que era uma pessoa negativa para você? Aí a pessoa falava lá, da qual eu não me recordo. Aí eu perguntava com aqui, outra, a pessoa negativa fala, não consigo, não sei o que, não sei o que. Falava uma coisa e outra coisa lá, que da qual eu não me recordo mais. Aí uma vez eu fui na farmácia para comprar não sei se era um shampoo, alguma coisa assim, e eu conversando com o rapaz lá da farmácia. Aí a gente conversando, ele falando bem assim, sabe, que eu sou muito comunicativa, tenho uma facilidade muito grande de estar interagindo com as pessoas. Deus me fez assim, né? Não vou mudar porque as pessoas querem, né? Eu tenho uma coisa comigo também que quando eu vou falar da voz da segunda pessoa, eu imito. Né? Tem uma amiga minha que ela até fala assim, Bia, eu acho você uma graça, que quando você vai contar alguma história que você vai usar a voz da pessoa, você imita a voz da pessoa, eu acho você uma graça, né? A nossa amizade é desde o tempo que eu tinha 15 anos que eu conheci ela, eu tinha 15 anos, a nossa amizade prevalece até hoje, como também eu tenho um amigo também que conheci ele quando eu tinha 17 anos, que ele é do exército, a nossa amizade também prevalece até hoje, né? E também que eu tenho um outro também que eu conheci quando eu morava lá em Brasília, que a gente conheceu numa peça teatral, que a nossa amizade também prevalece até hoje, que ele foi embora para São Paulo. Aí eu tava na farmácia, o rapaz, né, a gente conversando, ele falou assim, sabe, quando a pessoa é negativa, sabe, eu procuro me afastar dela. Eu falei, vem cá, o que é uma pessoa negativa para você? Aí ele começou a falar assim, quando a pessoa fala, não consigo, não vou dar conta, não sei o quê, eu falei assim, não, mas essa pessoa não é negativa, ela está negativa. Alguém botou ela lá para baixo, alguém negativo que começou a inferiorizar ela, que ela não dava conta, não conseguia nem nada, ela passou a acreditar que ela não dá conta. Essas pessoas, ela precisa que você estenda a mão para ela e falar, e motivar ela, e ajudar ela a subir escada, tirar ela do buraco e falar, incentivar, vai lá, você consegue, você dá conta, eu sei que você tem capacidade para tudo isso muito mais, e ajudar ela a caminhar, incentivando ela, que ela vai chegar aonde ela quer. Porque alguém botou ela lá embaixo. O negativo é aquela pessoa que te bota lá no fundo do poço, falando, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Essas são as pessoas negativas. Ela está negativa, já é diferente. Entendeu? Aí o rapaz da farmácia falou bem assim pra mim, não tinha parado pra pensar nisso que você tá me falando? Sabe que é verdade? Volta mais vezes aí pra gente conversar, pra gente trocar umas ideias. O rapaz da farmácia soube ouvir. Porque tem gente que não sabe o significado de ser negativo e estar negativa. Ser negativo, a pessoa já tem um DNA da inveja de botar a pessoa lá para baixo. E estar negativo, quando alguém fica inferiorizando a negativa e bota a outra lá embaixo, e ela passa a acreditar que ela não dá conta. Essa pessoa precisa que você motive ela. Eu já motivei tantas pessoas, que eu tô com tanta coisa para passar, que sabe assim, para refletir. E é edificante. E tem gente que me agradece. Sabe, quando eu passo, não, você vai dar conta, vai lá, eu sei que você tem capacidade para tudo isso muito mais, sabe, eu sou muito motivadora, vai lá, você tem um potencial, que o inimigo do campo espiritual sabe, até o inimigo do campo espiritual, ele sabe quem são os escolhidos de Deus, ele sabe quem tem potencial, entendeu? É tanto que ele falou lá num centro espírito, quando eu morava em Brasília, ele falou, você não tem nada. Você não tem nem aonde quem mostra, mas as pessoas têm inveja de você só pelo que você é. Ninguém dá nada por você, mas você tem um potencial. Ele nos conhece. É tanto que ele falou, você é escolhida daquele lá de cima. Entendeu? Eu tô com muita coisa para passar, gente, mas eu tô um pouco aqui preocupada se se vai dar tempo, né? Vou estar passando gradativamente aos pouquinhos, até passar muita bagagem. Eu tô com muita bagagem para passar, tá? Mas faça o que Deus mostrou para mim. As pessoas que têm o DNA da inveja são as genéticas, são os filhos das trevas.
Eu fiquei surpresa quando eu vi o vídeo lá da África, que Satanás entrava na pessoa e fazia a pessoa se transformar em animal, em cobra, ou se transformar, sabe? É incrível, que nem entrou na cobra, que nem essa minha amiga de 82 anos falou, que ele entrou na cobra e fez a cobra se transformar em ser humano, convenceu a Eva a comer a fruta e transou com a Eva e teve o que? Caim. Caim, com a inveja dele, o instinto assassino do DNA da inveja que ele tem, são vários tipos de DNA diferentes, pegou só espalhando a genética dele. Aí, quando a Eva coabitou de novo com Adão, ela teve o quê? Sete. Que aí vem a genética de Sete, que são os filhos da luz, os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Quem não tem o DNA da inveja são os filhos de Deus, mas quem tem, infelizmente, gente, eu estou passando. Se você, mesmo se vocês for descobrir que tivesse uma doença, por exemplo, o HIV não tem cura para ela, né? Mas Deus pode curar, que é o que? A genética de quem transou com quem? Um ser humano transou com um animal, com um macaco. O tal a gonorreia, o homem que transou com a cachorra. Mas a gonorreia ainda tem tratamento, né? O HIV não, vai defiando a pessoa ali. Se Deus cura câncer, HIV, vários tipos de outra doença, gente, ele também muda o DNA da personalidade de caráter. O tempo está chegando. Jesus pode estar voltando a qualquer hora, a qualquer momento. Vocês não sabem como é que vai ser o outro lado da vida. Então apressa-te. Peça para Deus, Senhor, me quebra. Me faça um novo vaso, Senhor. Tira todo esse DNA, meu Pai. Pô, eu fico olhando Satanás quando tem pessoas que têm um DNA de Satanás, que fico olhando as coisas podres que ele faz na televisão, que eu fico vendo pela televisão, que mostra toda a maldade dele. Vocês podem ver que mostra mais a maldade de Satanás do que de um ser humano que tem um DNA, que são os filhos de Deus. São poucos que mostram. E isso, Satanás usa a mente delas. Tem pessoas que têm um DNA da inveja que elas são gananciosas, manipuladoras, egoístas, sabe? Só quer pra si, quer só receber, não se doa. Gente, eu tô com tanta coisa para passar. Eu tô falando aqui, tô um pouco assim, tensa, preocupada se vai dar. E eu tô pedindo para Deus me ajudar, porque eu tô numa luta muito grande para conseguir, para poder, já tem tempo que eu tô tentando fazer esses áudios aqui, esses vídeos, aliás, para poder passar. Estou com muita coisa para passar mesmo. Eu espero que vocês ouçam com sabedoria. E falo para vocês. Apressa-te. Apressa-te para pedir para Deus. Para que Ele venha fazer de vocês um novo vaso. Tá aqui, ó. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus e o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão, e no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem, o chamou o seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Tá vendo a genética? Os filhos da luz. E foram todos os dias de Adão. Viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou Enos. E assim por diante. Os filhos de Sete, daí que eles começaram a buscar a Deus, a adorar a Deus. E a genética lá dos filhos das trevas, que foi de Caim, só foram de conflitos. Se vocês forem pegar para ler, é porque eu estou aqui preocupado com o tempo. Se vai dar. Se vocês pegarem para ler, o Senhor fala, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Se vocês descobrirem que vocês estão com alguma doença, se der tempo de tomar um medicamento a tempo, vocês vão tomar e vão ser curados, não é? Então peça para Deus. Gente, olha, o tempo aqui tá quarentena, pouco tempo tá para acabar aqui, né? Vou ter que parar um pouquinho para dar continuidade depois, porque tava dando só 50 e poucos minutos, né? Mas faz comentário aí, dá um like, compartilhe.
Ajuda as pessoas. Quando você manda, quando você compartilha, você está ajudando, você está o quê? Evangelizando. Porque se eu falo, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará, você pode estar mandando para alguma pessoa que da pessoa pode se identificar com esse DNA da inveja e se libertar. Você vai estar ajudando aquela pessoa. Você vai estar fazendo obra também. Faça a obra, porque aqui, pelo YouTube, vai chegar com mais facilidade para as pessoas. Mas faz comentário lá naquele primeiro vídeo da inveja. Comenta alguma coisa, de repente Deus pode estar mostrando alguma coisa da qual eu posso passar para vocês. Faça comentário. Eu não falo por mim. Eu falo para poder espalhar. Para vocês estarem o quê? Evangelizando também. Para as pessoas se libertarem. Entendeu? Porque a pessoa só tem ganhar. Porque quando a pessoa se pede para Deus para quebrar e se fazer um novo vaso, é ela que ganha. Porta para ela se abre. Entendeu? E andar nos caminhos do Senhor. Tira um tempinho para Deus, que Deus vai tirar um tempinho dele para vocês. Medita na palavra. Busque. E evita outra coisa, porque tem muita gente que tem mania de ficar apontando o outro sem saber, que já aconteceu de Deus usar pessoas assim para fazer o outro ali pagar por alguma coisa que fez. Uma vez eu conheci uma moça, uma mulher, que ela veio falar que ela não tem dó daquelas pessoas que estão morando na rua, que às vezes tem pessoas que estão pagando. Eu até me assustei com isso, né? A lei do retorno. Então, ajude aquelas pessoas a se libertar. Compartilhe. Compartilhe, porque você só vai estar ganhando também. Você vai estar ganhando a alma para Jesus. Quando você compartilha. Faça a sua parte. Ajude o seu próximo. E comente, faz algum comentário, alguma coisa, sei lá, de que vocês possam falar. De repente eu possa ver alguma coisa lá. Faz até lá naquele primeiro vídeo, principalmente naquele primeiro vídeo, tá? Falando sobre a inveja. Se as pessoas fizerem comentário, que de repente eu possa estar vendo, Deus pode estar me mostrando alguma coisa que eu possa estar passando para vocês. Bem, gente, eu vou parar por aqui, tá? Espero que vocês ouçam com sabedoria. O celular está no máximo assim, uns 50 e poucos minutos, né? Que eu tenho tentado várias vezes. Eu estou fazendo essa pregação aqui até um pouco tensa. Estou com muita coisa para passar ainda. Eu adoeci muito do tempo que eu tenho de lá para cá para poder apregoar. Hoje que eu estou me esforçando aqui, que eu pagando um monte de coisa no celular e sempre tentava e não conseguia, eu vou ter que fazer por etapa, que eu tenho que passar com riqueza de detalhes, porque quando você procura saber com riqueza de detalhes, que nem eu falo, são vários tipos de DNA diferentes, tem os que roubam, tem os que matam, são os gananciosos, o que quando a pessoa faz uma coisa com a outra, que a pessoa com o olhar, ela manda muita coisa ruimzinha para a vida da pessoa. Com o olhar ela manda espírito de tranca-rua, de desânimo, de depressão, de tristeza. Ela manda tanta coisa ruimzinha que tem o DNA da inveja. Você não tem ideia. Vocês não têm ideia do que a pessoa manda para outra. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Mas ouça que esse ano ainda. Peça para Deus fazer de vocês um novo vaso. Depois eu dou continuidade nos outros com mais tempo. Eu tô apagando muita coisa no celular para poder estar passando, tá, gente?
esqueça.